Oi, gente, aqui é a Gi, tudo bem? Eu tava pensando uma coisa. Como é difícil quando você passa um perrengue porque você não sabe falar outra língua. Nossa, acho que só quem já passou isso na pele que vai lembrar. Se você já passou, você vai lembrar com certeza desse momento triste na sua vida. É engraçado. Quando eu era criança, eu ficava com aquela coisa, né, de querer saber o inglês e queria falar inglês e ficava inventando palavras em inglês, né, enfim, como se eu estivesse falando e tal. E é engraçado, eu lembro até hoje da sensação, assim, de querer conversar, falar, criar frases, falar com aquela fluência, assim, e aí, enfim, você não sabe as palavras, você não sabe como é, e a coisa não vem. É difícil. Enfim, eu era criança, tava aí brincando e tal, ficava inventando coisas, né? Nada demais. Mas aí você cresce e você começa a passar por situações em que você precisa, né? Ou quando você faz a sua primeira entrevista de emprego em inglês. Gente do céu. Nossa, olha, eu não sei se essa foi a minha, mas eu lembro de uma que eu fiz que era uma entrevista para fazer um estágio na Disney. Eu fazia a faculdade de turismo e nossa, quando veio o pessoal da equipe da Disney no Brasil entrevistar, nossa, ficou todo mundo empolgado e aí todo mundo nervoso, porque pra gente a Disney, imagina, né, lá no auge dos nossos 18 anos, a gente tava lá pensando em juntar dinheiro, se ia dar dinheiro, se não ia dar, se ia estar trabalhando, fazendo estágio, cumprindo horário, a gente não queria nem saber. A gente tava preocupado em ir pra Disney e falar, nossa, trabalhei na Disney, mal sabendo a gente, né, que tipo, o trabalhar na Disney não ia ser diversão, né, você ia trabalhar mesmo. E eu acabei não indo, mas quem foi realmente falava que às vezes trabalhava 12 até 14 horas por dia, enfim. Vale a experiência, né, mas, poxa, eu fiquei pensando, quando eu fui fazer aquela entrevista, eu queria tanto passar. E assim, no final das contas, eu achava que eu nem ia, porque ia pegar um período que eu não ia poder viajar, ia perder uma boa parte da aula na faculdade, enfim, eu não tava naquela pegada naquele momento, mas lógico que eu tinha vontade. Tipo, e também tinha um outro detalhe, a gente ia ter que desembolsar um valor, né, pra ir, porque tinha que pagar passagem, né? Tinha que pagar a hospedagem e assim, depois dessa grana você ia reembolsando conforme você ia trabalhando, né? Com as suas horas ali de estágio e tal. Mas eu tinha que dar essa grana de entrada e meus pais não tinham essa grana, eu não tinha essa grana, enfim. Mas aí o que aconteceu? Mesmo assim, tipo, o seu ego ali dentro, aquela coisinha, aquela vontade ali, fala, não, eu tenho que passar, tipo, né? Poxa, é a Disney. E até então eu não conhecia a Disney, né? Era o meu sonho conhecer a Disney e tal. Eu falei, bom, se eu estiver lá, eu sei que eu vou trabalhar, mas enfim, uma hora eu vou estar ali dentro, né? Ou pelo menos vou ver como é. E uma hora ou outra, um dia que eu tiver de folga, com certeza eu vou querer passear. E aí ficou aquela coisa, tipo, meu, tem que passar, tem que passar. E assim, né, enfim, eu tinha estudado inglês a vida toda na escola, mas eu nunca tinha feito como os meus amigos tinham estudado, né, aqueles 8 anos, enfim, 6, 4, quantos sejam, né, de inglês, né, começar do elemento, do basic, elementary, tudo, né, não tinha feito isso. Eu simplesmente ia bem no inglês na escola porque eu gostava muito e eu tinha muita sede de aprender. Eu aprendia de verdade, eu gostava de estudar, eu queria aprender mesmo, né, enfim, aprendi lá o que tinha que aprender. Mas meus pais nunca tiveram, né, como pagar mais um curso, né, além da escola, pagar o curso pra mim e tal ali, né, de inglês pra fazer particular e tal, né, eu não, quer dizer, uma escola exclusiva de inglês, né. Enfim, a partir dali eu fazia o que eu podia, né, por minha conta, em casa. Naquela época não tinha internet ainda, né, assim, tão popular, né, como é hoje. E eu pegava livro que passava na TV, quando passava clipe de música, quando saía na revista, a letra da música que tava no rádio e tal, enfim, ia estudando e tal, né? Mas aí, quando depois que eu já tinha me formado, que eu já tava trabalhando e tal, né? Eu lembro que eu falei, não, quero fazer um curso de inglês pra aprender de verdade, assim, né? A gramática e tal. Não só aquela coisinha que é passada simples na escola, né? E eu comecei um curso, eu falei, bom, fiz o teste lá, ela falou, não, você já pode começar do avançado e tal, só que eu falei, não, eu queria começar um pouco antes, porque mesmo que eu tenha que ser um pouco batida, assim, a gramática pra mim, eu quero voltar um pouquinho antes e retomar e tal, porque até então eu não tinha mais usado em inglês, né, tipo,
nem no trabalho, nem nada assim. Eu falei, bom, eu preciso, né? Quero, né? Mesmo que eu olhe, seja fácil, tal, eu vou estudar de um nível anterior. E comecei ali em algum dos níveis do intermediário, tal, e fui estudando, tal. E aí, nesse meio, foi onde entrou pra mim a história do italiano, né? E eu cheguei por um tempo fazer junto o inglês e o italiano, né? E aí depois acabou que eu falei, bom, vou parar com o inglês, vou focar no italiano, porque aí foi aquilo que importou mais pra mim, né? Mas, mesmo eu sabendo, né, aquela língua, tipo, eu voltando lá na entrevista da Disney, né, eu fiquei, poxa, tudo bem, né, eu estudei, eu sei um pouco, mas não era que eu tinha fluência e não tinha oportunidades, assim, né, ocasiões, né, de conversar pra desenvolver, né, pra ficar bem prática na língua, né. E eu lembro que quando eu fui fazer aquela entrevista da Disney, nossa, mas eu fiquei num suador, numa tremedeira. Eu falei, gente do céu, mas tipo, eu nem vou pra lá, provavelmente eu nem vou. Porque eu não vou poder pagar a passagem de avião e a acomodação e todas as taxas que tinha que dar de entrada ali, né? E enfim, mas como eu queria muito e tipo, era importante pra mim, acho que por ser Disney, tipo, eu fiquei mais empolgada. Eu falei, não, por orgulho próprio, eu tenho que passar nessa entrevista, né? E nossa, eu até respondi, eu lembro que eu falei tudo e tal, dei umas travadas, óbvio, né? Tipo, até entrevista na sua língua, você já dá uma travada, né? Porque daquela tensão. Mas eu lembro que eu falei umas coisas. Eu lembro que ele tinha me perguntado, qual que é o seu personagem preferido da Disney? Aí eu nem sabia, nunca tinha pensado, tipo, eu sei lá. Aí merda, o que eu respondo agora, né? O Mickey, tipo, que óbvio, né? O símbolo da Disney é o Mickey. Aí, não parando, não contente, não parando por aí, ele me pergunta, e por quê? Enfim. Eu respondi qualquer besteira lá, porque aí acho que eu pensei alguma coisa que eu queria responder, mas aí eu não sabia falar aquele inglês, e aí no improviso, e naquela coisa toda, a ansiedade, eu falei qualquer coisa que eu lembrava que me vinham as palavras na cabeça, ela falei, ficou horrível. Enfim, no final das contas, eu passei na entrevista. Eu passei e fui pra segunda fase, eu passei das duas fases, mas depois você já tinha que preencher a proposta e já começar a fazer os pagamentos, enfim. Mas vamos pular, né? Essa parte da história eu acabei não indo, não tive essa experiência de trabalhar na Disney. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, como a gente se encontra, né, em algumas situações que você fala, gente do céu, tipo, o que eu vi ali, acho que, eu não sei se eu tinha aprendido inglês direito, ou tipo, talvez até aprendi, mas fiquei tanto tempo sem usar que esqueci, né? E aí, como você passa dificuldade quando você realmente precisa e você, poxa, você se vê numa situação ali que, tipo, você acha que você sabe, né? Mas quando você vai ali usar, você não sabe, ou você sabe pouco, ou você não sabe o suficiente, né? Então, assim, e quando você realmente não sabe nada da outra língua e você vai precisar? Sabe? Poxa, eu fico pensando, quantas pessoas não se encontram nessa situação, sabe? Ou que vão estudar fora, tipo, e não é que você vai pra estudar a língua, você quer ir fazer uma pós, sei lá, uma outra faculdade fora, um intercâmbio, e você não sabe nada. E você precisa, né, daquela língua. Tipo, como que você faz? Aí você vai ou você vai ter que aprender às pressas, ou você vai lá sem saber nada e vai ter que se virar, né, aprender na raça ali, com a associação das coisas e passar um perrengue ali alguns meses até o negócio engatar de verdade. Ou então, se você vai viajar e você, poxa, sonha em conhecer aquele lugar e você, talvez você vá lá, né, naquelas tabelas, naqueles videozinhos e aprenda ali as palavras. Bom dia, boa tarde, obrigada, por favor, onde é o banheiro? Por favor, quero uma água. Aí tá, aí você chega lá, gente, tipo, olha, já passei na pele. E mesmo sabendo um pouco do outro idioma, não adianta, simplesmente, não que não adianta, uma coisa adianta, mas enfim, você decorar essas frases e você saber lá, você chegar lá e não saber falar de verdade, pode acontecer duas coisas. Ou você vai chegar e vai falar a frase que você sabe, onde é o banheiro, e a pessoa vai falar ali,
né? Ou ela vai te falar, ah, então o banheiro, na língua dela, né? Ah, então o banheiro tá em manutenção, mas se você quiser, a gente tá usando o banheiro aqui da lanchonete do lado, então você vai ali na rua tal, é na rua aqui perto, aqui atrás, você vira à direita, abre a porta que tá à sua esquerda, no final do corredor, você desce uma escada e na segunda porta à esquerda tem um banheiro ali, você pode usar. Cara, tipo, eu falei tudo isso em português. E se ele tá falando tudo isso na língua dele? Você vai falar, aham, obrigada, tchau. Você vai sair e vai ficar com vontade de fazer xixi. Eu mesmo, quando a primeira vez, né, que eu viajei e tal, que eu sabia falar um pouco e tal, você sabe ali, você sabe estudando, né, no seu curso, você sabe lendo e aprendendo com um professor ali que talvez seja nativo e você consegue aprender um pouco, né, do sotaque real como é, ou talvez seja brasileiro e tenha morado fora e tenha uma boa pronúncia. Mas, gente, chegar ali na realidade, né? Quando você realmente tem que ir para outro país, você vai viajar, ou você vai a trabalho, ou você vai para estudar, e você pede uma informação e a pessoa fala, e tipo, cada pessoa fala numa velocidade diferente, cada pessoa tem um sotaque diferente, cada região do país é diferente do que você aprendeu. Inclusive, né, quando eu estudei o italiano, a professora falava assim, ah, então no norte eles falam mais assim, no sul fala mais assado, tipo, essa é uma divisão grosseira, né, porque tem as divisões de cada região e né, e cada bairro. Enfim, a gente no Brasil tem, né, as nossas, às vezes você é do Nordeste, vai pro Rio, você não entende o carioca, você é paulista, vai pro Nordeste, vai pro Sul, né? E aí, quanto mais pro interior ainda vai, tipo, no interior de São Paulo tem palavras novas. Eu sou de São Paulo, né? São Paulo capital ainda, né? Tipo, se eu for pro interior de São Paulo, onde meu avô morava, tipo, às vezes eles falavam umas coisas, falavam umas gírias, umas outras palavras que eu... Oi? Né? Enfim, não tô entendendo. Mas assim, você chega lá, né, no outro país e tal, aí você sabe falar, e você começa, blá, 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 falar e tal, e aí a pessoa vai te explicar. Ou, por exemplo, você chega no hotel, vai fazer o check-in, aí a pessoa começa a falar, te dá informação, e aí, tipo, no meio ali, e assim, gente, isso é uma coisa. Enquanto você tá ali fluindo, normal, né, tal, sem pensar em, meu Deus, será que eu vou entender tudo? Você tá entendendo alguma coisa? Quando você entra na questão do, nossa, eu preciso prestar atenção, putz, não entendi aquela palavra, pronto. O resto, quando você começa a mentalizar que você precisa entender tudo, acabou. Que aí você perde uma palavra ali no meio, ou você não entendeu uma palavra ali no meio, você não se preocupa em ouvir tudo e pegar o contexto, pronto. A partir dali parece que ela tá falando grego. Você não entende mais nada. E aí você se perde, aí você já fica preocupada que você não entendeu, aí você fica com vergonha de perguntar, que ela já falou tanta coisa que você não sabe nem em qual parte você vai perguntar. E ou você não dá uma de besta que nem eu fiz, né? E vai lá e pergunta, desculpa, você pode repetir, né? Ou então eu não entendi tal parte, etc. Ou muitas vezes você faz como eu fiz, fala assim, ah, tá bom, então, obrigada, tá? Tchau. E você sai. E depois você fala, e agora? Tipo, vou ligar, vou torcer pra outra pessoa atender, né? Pra ir por telefone, é muito pior, né? Pra pedir essa informação. Enfim, gente, olha, você não saber falar outra língua é muito ruim, é muito ruim. Tipo, eu lembro uma vez que eu queria ir viajar pra Suíça. E eu falei, bom, enfim, a Suíça fala, a parte perto da França fala francês, a parte perto da Itália fala italiano, a parte perto da Alemanha fala alemão. E fora isso, eles têm os dialetos e etc. Aí eu falei, bom, mas a informação que eu tinha, que eu já tinha visto, era que a maior parte da Suíça e os lugares que eu queria conhecer falava alemão. Eu falei, bom, então tá. Como eu já, né, pra mim, eu sempre queria uma desculpa pra estudar um novo idioma, né? Eu falei, então vamos planejar uma viagem pra Suíça e eu vou, então, me matricular no curso de alemão. E me matriculei no curso de alemão e comecei a estudar alemão. Aí, beleza. Resumindo, eu estudei, né, 1 ano de alemão. Eu falo que o meu nível de alemão antes... Quando você vai começar a estudar um idioma, o seu nível é 0, né? Você não sabe nada daquele idioma, o seu nível é 0. Ou se for inglês, mesmo que você não tenha estudado, talvez seu nível seja 1, né? Ou 2, enfim. Porque hoje em dia o inglês faz muita parte... Não faz muito parte, enfim. Faz parte do nosso cotidiano. E a gente sempre vê um monte de palavra, né? Lê coisas e tal. E mesmo que você nunca tenha estudado inglês, você não é um leigo total. Alguma coisa você sabe, né? Porque você já viu na televisão, etc. Mas, enfim, de um outro idioma do zero, né? Que não tem muita participação no nosso cotidiano, o seu nível é 0.
né? Eu falava assim, você vai estudar, sei lá, francês, você sabe falar, sei lá, abajur, croissant, mas você vai começar dali do zero. Aí eu falo, o alemão, não, o alemão era diferente, tipo, eu achava que eu tava no nível zero de alemão e ia subir. Depois que eu fiz um ano de alemão, eu falei, eu não sabia, mas eu estava no nível -3. E aí eu estudei um ano pra chegar no nível zero. Agora sim eu estou no nível zero de alemão. Enfim, não, brincadeiras à parte, claro, um ano estudando, aprendi, sim, conseguia comunicar, né? Ainda um início de comunicação, frases curtas, enfim, né? Mas o que aconteceu? Eu acabei não indo viajar pra Suíça, né? Não naquela época, mas eu acabei depois, um tempo depois, um ano depois, um ano e meio mais ou menos depois, eu acabei indo viajar pra Alemanha mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Um ano sem estudar, um ano e meio sem estudar alemão. Eu já não lembrava mais quase nada, gente. Não é igual inglês e espanhol que você lembra. Tipo, enfim, pra mim, né, em particular, pra mim o alemão foi mais difícil de eu me recordar as coisas. Tipo, eu tava até falando já um pouquinho de alemão, mas depois de ficar um ano e meio sem estudar, eu já não conseguia mais lembrar a construção das frases e frases completas. Claro, eu lembrava poucas coisas, né? Oi, obrigado, bom dia, boa tarde, por favor e tal. E cheguei lá e você chega e fala, né, alguma palavra, a pessoa já percebe que você não é dali, que você é turista e você tá falando por educação, né? Mas eu fiquei pensando, poxa, como é difícil. Eu chegava, eu queria falar, e às vezes eu lembrava de algumas frases, eu queria arriscar falar aquela frase. Mas eu pensava depois, eu falei, não vai adiantar eu falar essa frase, porque eu vou falar, e se eu falar em alemão, ele vai me responder em alemão, e aí eu não vou entender nada. Eu não vou saber o que é e do que adiantou. E nessa mesma viagem, quando eu fui pra Alemanha, depois eu fui pra França. E eu lembro que eu fiquei, nossa, eu toda empolgada com a viagem, eu sou daquelas, né, turismóloga que sou, né, de formação, e já por gostar, por sempre ter gostado, as minhas viagens eram mega planilhadas, com trocentos mil detalhes e etc. E aí, numa das coisas que eu estava fazendo, né, tipo um ano, eu sempre planejava minha viagem com um ano de antecedência, estava lá eu fazendo um mini curso, né, de francês na internet, vendo todos os vídeos e cursos rápidos e aprenda rápido o francês para a viagem. Se você vai viajar daqui a um mês, aprenda em 30 dias tudo que você precisa para viajar, para passar não sei quantos dias na França, blá blá. E eu fiquei ali assídua, estudando, já tinha decorado várias frases e tal, já tinha aprendido. E aí eu falei, gente, primeiro que eu cheguei lá e já não lembrava mais nada, eu falei, por favor, né? Ninguém merece eu ter que andar com um caderninho anotado ou ficar olhando no celular as frases e ficar lendo. Eu falei, gente. E aí eu me senti inútil. Eu falei, mesmo que eu pergunte, o que adianta eu só saber aprender rápido, assim, tipo, aprendi rápido, falar um monte de frase, mas eu não sei ouvir. Eu não sei o resto. Tipo, eu, na verdade, decorei aquilo, né? Porque, tipo, eu não tive tempo de aprender de verdade para aquilo ir entrando no meu cérebro e fixando. Eu não fiz exercícios, assim. Eu acho até que eu tenho uma grande facilidade, inclusive, de aprender idioma. E eu gosto, né? Então, acho que isso já ajuda muito. Mas, poxa vida, você ir ali, você fazer uma pergunta e você não saber ouvir a resposta, de que ia me adiantar, sabe? Isso serve para você pedir uma água, né? Sei lá, talvez uma coisa que seja simples. E mesmo assim, dependendo do lugar, você vai pedir água e vai falar assim, você quer água natural, frisante, média frisante, eu tô falando já até em italiano, frisante é a água com gás, né? No Brasil. Água com gás médio, com gás forte, você quer com gelo, com não sei o que. Enfim, tipo, eu só queria uma água, né? E tipo, e dependendo do lugar que você vai, tem essas trocentas opções. E aí? Ele começa a perguntar e você responde o quê? Sabe? Você cai. Muitos de vocês já devem ter visto, você cai no vídeo lá do Two Potatoes, né? Tipo, você vai pedir um simples milkshake e aí ele pergunta, mas você quer milkshake de caramelo, de isso, de aquilo? Você quer um molho vermelho, rosa, verde, azul, não sei o quê? No fim, você ia comprar uma batata frita, você sai com um milkshake na mão, né? No final das contas, eu preferia acabar falando em inglês mesmo pra me comunicar do que arriscar os verbos e as frases chaves, né, que eu tinha aprendido no outro idioma. E aí eu me sentia, poxa vida, poxa, eu tô aqui, eu queria tanto imergir, né, na cultura, eu queria poder me comunicar, pelo menos alguma coisinha, né, pelo menos saber entender
Ah, eu sou dessa, sabe? E enfim, era assim, uma simples viagem, eu ia ficar ali poucos dias, depois eu já ia pra outro lugar. Não era que eu precisava, sabe? Mas era simplesmente um gosto meu. Sabe, eu queria, eu tinha essa vontade, tanto que eu fiquei ali me empenhando no vídeo, aprendendo, né? Eu vou chegar lá e vou falar, né? Vou perguntar onde é o banheiro em francês, vou pedir a minha comida em francês. Mas depois eu falei, nossa, primeiro, né, que eu falei, cheguei lá e não lembrava mais nada, e também porque depois eu falei, ele vai me perguntar, eu vou falar que eu quero uma carne, ele vai perguntar, ele vai falar que tem carne isso, assim, isso, assado, frito, cozido, de carne branca, vermelha, bem passada, mal passada, e eu já não vou entender mais nada. Eu falo assim, então desculpa, você pode falar inglês, né? Ou seja, que papel, né? Essa dificuldade, né, de você querer, né, e no meu caso era realmente só um querer, porque era simplesmente minhas férias e era um gosto meu. Mas e quando for uma necessidade, sabe? Poxa, você tá ali, você ouvir, ficar ouvindo, você ligar a televisão e não entender nada, ou você tá numa reunião de trabalho, numa conferência. Poxa, eu já passei por isso, é complicado. E eu já passei por isso, tipo, sabendo um idioma e vendo a dificuldade que eu tenho de ouvir, às vezes num telefone, quando você não tá vendo a pessoa, ou vendo a pessoa numa tela, mas o áudio tá meio ruim e você não consegue deduzir como você deduz, né, quando é sua língua nativa. Poxa, é muito difícil. Ou então você ouvir pessoas com sotaques diferentes falando, tipo, com pronúncias diferentes, né, dependendo de cada região que a pessoa né, enfim, é complicado. Então, assim, qual a importância de você saber uma outra língua? E saber, assim, não falo assim, que nem eu, né? Ele assistia ali algumas semanas um monte de vídeo ali querendo absorver. E tipo, eu terminava de assistir o vídeo, nossa, já sei essa frase, eu ficava aquele dia todo ali pensando na frase, depois eu já esqueci, no outro dia eu já esquecia. E no outro dia eu já queria absorver mais um monte de informação e esquecia tudo. Então eu vi que assim, primeiro, não adiantava eu querer aprender correndo uma língua e outra. Não adiantava eu ter um acúmulo muito grande de informação, sabe? Porque, voltando pro inglês, eu sempre tive inglês na escola. Depois, quando eu já tava maior, né, já estudando e trabalhando, né, eu resolvi fazer o curso de inglês, né? O curso do zero, assim, né? Do zero, entre aspas. Tipo, o básico eu já tava carimbado, mas em vez de eu já ir pro avançado, que era o nível que eu fui avaliada, eu falei, não, vou voltar do intermediário, vou estudar devagar todo esse livro, depois eu vou pro avançado, porque eu queria saber em detalhes. Eu não queria só saber ali, passar correndo pra falar que eu peguei um diploma e depois, quando chegar lá na hora H, eu não saber falar nada, ou ficar enroscada, sabe? Ou não lembrar palavras, ou uma gramática básica, assim. Eu falei, nossa, enfim, eu preciso saber isso direito. E o que tinha acontecido? Acabou passando o tempo e eu fui trabalhar num outro lugar e eu já tava também há um tempo sem usar inglês. E eu falei, poxa, eu preciso retomar o inglês, né? Tinha uma possibilidade, talvez, de no trabalho eu precisar usar. E mesmo que eu não precisasse, eu falava assim, eu vou precisar disso, eu preciso voltar a estudar. E aí, fui fazer um curso. Só que aí, o que aconteceu, né? Me ofereceram aqueles cursos maravilhosos que você faz em um ano e meio, um ano e meio, né? Tinha essas opções. E eu falei, vou fazer, né? Tipo, eu já fiz voltei aquela época no intermediário lá, agora eu vou direto pro avançado, né? E fui lá e fiz o teste e tal, fiz a entrevista, e a menina falou, nossa, você tá no Upper Advanced, tipo, já tava no nível super top lá. E você já tá no final, então você vai começar esse e você já vai terminar o curso todo. Aí eu fiquei, nossa, demorou e tal. E aí eu fui pega pelo bichinho do status, né? Tipo, nossa, nem vou voltar no intermediário, eu vou começar logo no avançado. Se ela já falou aqui também é porque eu consigo e tal. E entrei no curso. E aí fiz um ano, eu não lembro se foi um ano e meio. Fiz lá o curso todo. E, gente do céu, logo na primeira aula eu já me senti perdida. Perdida, sério mesmo. Porque eles já começavam uns tópicos assim que, tipo, eu não tava habituada. E as pessoas que estavam lá realmente tinham aquele nível. Tipo, não foi só aquele teste que eu fiz que ela achou que eu tinha aquele nível, ou por acaso no teste tinham perguntas que eu sabia, era parte da gramática que tava bem fixada na minha cabeça e eu passei. Tipo,
foi realmente difícil, porque eu vi que o povo que tava lá tinha mais vivência, ou já tinha morado fora, ou tinha realmente estudado, ou usava ainda no trabalho, era uma coisa que tava ali viva no dia a dia, a pessoa tava acostumada, e eu tava ali perdida. Sério, eu passei 1 ano e meio perdida ali. Eu tentava correr atrás e olha que eu, assim, eu gosto, então pra mim não era um saco fazer o curso. Eu gostava, então eu me empenhava. Só que começou a ficar chato pra mim aquilo. Eu tentava correr atrás e, tipo, era muita matéria e, tipo, depois eu podia ir quantas vezes eu quisesse lá, fazer também cursos, aulas extras, mas acho que eu ia 2 vezes por semana, ou no mínimo uma vez eu tinha que ir. E às vezes eu tinha que correr, tipo, chegava em casa do trabalho, saía do trabalho, ia pro curso, chegava em casa tarde, cansado, e tinha que fazer aquele exercício, e às vezes eu nem tinha aprendido direito ali na aula o que era, sabe? Aquela gramática era uma coisa que eu não tinha visto muito bem no passado, ou era uma coisa nova, porque eu já tava num nível mais avançado e tal. E eu, sério, e passava tão rápido na aula, porque, tipo, era um grupo de 8 pessoas. Geralmente tinha entre 6 e 8 pessoas na sala. E todos eles tinham um nível bom. Às vezes, assim, tinha uma pessoa ali que tinha um nível inferior ao meu tal, mas a maioria acompanhava muito bem. E eles iam passando e passando. Ah, agora vamos fazer o exercício. E aí, 5 minutos pra fazer o exercício. Aí eu ficava ali, eu nem entendia. Eu ficava tão pressionada da urgência de eu falei, nossa, eu tenho que fazer em 5 minutos. Que assim, vinha tanta preocupação na minha cabeça, ansiedade, que às vezes eu passava os 5 minutos lendo, e não conseguia me focar no que eu tava lendo. Eu não conseguia entender o que o exercício estava pedindo. Ou quando eu conseguia, eu fazia pouco, o começo, e o pessoal já tinha terminado, e o professor, então vamos. Era todo mundo adulto, né? Todo mundo já trabalhava, não tinha adolescente ali, gente que tava aprendendo, tipo, era todo mundo já profissional, já que usava aquilo no trabalho, enfim. E eu ali perdida. E aí ele corria com exercício e tal. E, então tá, vocês responderam isso, justo, certo, não sei o quê. E tal, e vamos pro próximo. E eu falava, gente, eu não entendi. Às vezes eu parava e perguntava, pera, calma, como é que é? Não entendi aqui. Aí ele explicava, assim, assado, entendeu? Aí às vezes eu falava, não entendi. Assim. E todo mundo, beleza, próximo. Tipo, ficava uma pressão, assim, do pessoal. Parecia que eles queriam mais conteúdo. Eles queriam terminar rápido, a maior quantidade de conteúdo possível, no menor tempo possível. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que aquele curso seria pra mim se eu tivesse num momento que eu já estava totalmente acostumada e habituada, já teria feito um curso, já sabia falar a língua, ou precisava retomar um pouco a fluência, ou retomar um pouco a gramática. Aí eu ia estar ali treinando, né? Treinando a fluência, aprendendo palavras novas, aprendendo expressões, formas de dizer, enfim. Eu sei que aquele curso pra mim foi praticamente um dinheiro jogado fora. 1 ano e meio de curso que eu fiz ali, dinheiro que eu perdi, porque hoje eu tento lembrar, assim, do que eu fixei daquilo e eu não lembro de nada. Eu lembro do que eu estudei direitinho na gramática, eu lembro das coisas que eu estudei na escola, eu lembro do que eu estudei no curso que eu fiz, no pouco tempo que eu fiz, né, do curso que eu fui fazer o beabá certinho, com muitos exercícios, fixando, dando um tempo pra passar de uma parte da gramática para outra, para eu poder ver que eu aprendi aquilo, fixei aquilo, e mesmo uma semana depois, na próxima aula, retomar um pouco daquilo, ver se o que você lembrou ou não, porque quando você termina a aula, vai para casa e faz o exercício, aquilo ali tá fixo na sua cabeça. Agora, quando você passa uma semana e às vezes você nem pegou o livro nenhuma vez e você chega ali na aula de novo de sopetão e a professora, então vamos retomar, o que vocês lembram, tal, assim, assado, faz umas perguntas ou dá uma folha nova de exercício para você fazer, aí você vai ver se você realmente aprendeu, né? E aí, assim, essa não correria e esse espaçamento e uma quantidade grande de exercícios de cada coisa para eu aprender a aprender mesmo, foi o que me ajudou, sabe? Eu sei, né, como eu falei, que tem gente que pega o ritmo ali e dependendo do nível que você tá no idioma, você vai seguir avante, né? Vai indo embora. E quem tem mais facilidade vai conseguir pegar ali, né? Eu mesmo com toda a facilidade que eu tinha de aprender, porque eu via sempre na turma, sempre tinha muitas pessoas que pedia para repetir várias vezes, ou às vezes
na outra aula ainda tava pedindo para repetir o que era da aula anterior, ou então depois que já tinha passado várias semanas, né, a gente já tava numa gramática bem lá pra frente, voltava alguma coisa daquela outra aula e a pessoa ainda não sabia fazer, sabe? Óbvio, gente, normal, cada um tem o seu nível, né, a sua velocidade de aprendizado, a sua dificuldade ou não, a sua facilidade em cada área da vida, enfim, ciências humanas, saúde humanas, exatas, ou você tem facilidade para coisas artísticas ou para cálculo, enfim, né? E tem gente que tá ali porque precisa e tá realmente se esforçando para aprender um idioma. Não era fácil assim, que nem para mim que tava ali no italiano aprendendo como um hobby, né? Então, poxa, a gente tem que considerar que existem tantos níveis, tantas dificuldades, tantos graus de aprendizado diferentes, sabe? Cada um tem o seu tempo, isso pra tudo na vida. Muito mais para um novo idioma, uma nova língua. O seu primeiro idioma, o seu idioma nativo, né? Sua língua mãe, poxa, você aprende ela quando você ainda nem tem noção das coisas, não sabe nem que você é gente ainda, sabe? No dia a dia, pouco a pouco, o bebezinho ali vai indo, tal, convivência, vai começando com palavrinhas erradas, depois vai começando com frases erradas, depois vai aperfeiçoando e, enfim, na escola você vai estudar a fundo as coisas da gramática, né? Mas não que você precise daquilo pra falar, pra se comunicar, né? Claro, aquilo é um aperfeiçoamento, né? Se com tantas coisas na vida a gente precisa de tempo ali, de exercitar, de praticar, de dar tempo ao tempo de fixação das coisas na sua cabeça, muito mais um idioma, sabe? Que tipo, você não. A gente não tem o hábito de aprender idiomas assim no dia a dia, como a gente aprende na escola, né? De pequenininho, matemática, ciência, história, geografia, né? Poxa, o idioma, quando muito, né? Hoje em dia a gente tem um idioma nas escolas, né? Então, enfim, você tem que se esforçar e se empenhar um pouquinho para aprender. E como foi no meu caso, pra mim eu tive as duas experiências e pra mim, mesmo eu gostando, né, da área, gostando de línguas, tendo essa vontade de sempre aprender uma língua diferente, de querer, sabe? Querer por mim, porque é uma curiosidade, é um interesse que eu tenho, é uma coisa que me motiva, assim, sabe? Aprender uma outra língua, sabe? Eu curto mesmo. Fixa aquilo, aprende de verdade aquilo. Não decora, sabe? Porque na hora que você estiver numa situação que você precisa do idioma, você vai sentir essa dor.